Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se estiver assistindo de madrugada, não faz isso, viu? O programa aqui é bom, mas não vale a pena você trocar seu sono. Eu me chamo Rafael, estou aqui hoje mais um dia. Hoje eu estou aqui sem o meu companheiro, Dr. Rodrigo, está na praia, está aproveitando as praias de Porto Seguro, Trancoso, na Bahia, comendo muito acarajé, camarão. Espero que quando ele assistir isso aqui, ele deixe também que a gente vá para a praia um dia. Brincadeira, gente. Acabei de voltar de Maragogi. Tava bom lá, hein? Hoje nós estamos aqui com um convidado especial. E eu vou começar, antes de apresentá-lo, lendo o currículo. Você vai ficar um pouco impressionado. Mas eu vou ler o currículo dele primeiro. Nosso convidado hoje é psicólogo, pastor. O pastorado dele é com base no bacharelado em teologia pelo Seminário Teológico JMC, em São Paulo. Também é bacharel em teologia pela Cesumar, ano de 2005. Graduado em psicologia pela Univag em 2013. Especialização em filosofia, sociologia pela Unicentro. Mestre em teologia pelo Andrew Jumper. Especializado em saúde mental pela UCDB. Aperfeiçoamento em psicologia clínica pela UFMT, ministro presbiteriano desde 2001 e psicólogo clínico desde 2013. É autor de alguns artigos, uma breve análise crítica ao teísmo aberto, de 2007, Saberes e Atitudes em Psicoterapia Existencial Humanista, Relações de Ajuda para o Desenvolvimento Pleno da Pessoa, as Relações da Ajuda... Peraí que eu perdi, é coisa demais, gente. As relações de ajuda e a saúde mental da pessoa, dentre outros. Residente em Brasília desde 2018, onde atua como psicólogo clínico e também como capelão e professor do Seminário Presbiteriano de Brasília. Vou pular a outra parte aqui, pastor, o senhor me perdoa, depois o senhor vai falar de tudo isso. Queria lembrar aqui também que o senhor hoje senhor, com todo respeito, hoje é pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, no Distrito Federal, e atualmente é também o secretário de apoio pastoral do Presbitério Pioneiro de Brasília, além de capelão e professor do Seminário Presbiteriano de Brasília, que a gente leu antes. Brasileiro de Ipatinga, Minas Gerais. Não vou falar a data de nascimento aqui, é vergonhoso. Não, estou brincando. Casado há 26 anos com a psicopedagoga e orientadora educacional Luzinete de Aguiar Matos, e juntos têm 2 filhos, Raíssa... pastor, só uma correção aqui, a hora que o senhor começar a falar, o senhor corrige se eu estiver errado, mas aqui a informação do Lattes é de 2022, o senhor já deve estar casado há 27 anos, isso. Então, e a Raíssa tem 24 e o Augustus provavelmente 14 anos. Seja bem-vindo aqui, pastor João Geraldo de Matos Neto. É um prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast do Pó Viemos ao Pó Voltaremos. Eu quero agradecer o convite, acabei de chegar de Brasília, para mim é sempre uma grande satisfação poder discutir relacionamentos entre a harmonia possível ou não de ciência e religião, né? Eu já tenho estado envolvido nesse assunto há muitos anos. Então, a única correção é que eu sou casado há 28 anos, é porque aqui está um pouquinho atrás, aqui. Minha filha tem 26, meu piado tem 15. Raíssa, 26 e Augustus, 15 anos. Coisa boa. Pastor, assim como nós já estamos fazendo no que a gente... É só uma ideia aqui que a gente fala que nós estamos na primeira temporada. Se esse programa, que esse podcast sobreviver à primeira temporada, quando chegar na segunda a gente vai lembrar, né? A nossa primeira temporada, a ideia é falar um pouco sobre cosmovisão. Basicamente, como o cristão, pensando primeiro que nós somos todos cristãos, ele se envolve com a sociedade, na sua profissão, naquilo que ele atua como arte, como dom ou talento. Então, a gente tem tratado, nos nossos primeiros episódios, de o relacionamento do cristão com as suas áreas de atuação.
tanto dentro da igreja como fora, mas principalmente nesse contato da sociedade. Para o senhor se situar do que eu estou dizendo com exemplos, nós tivemos aqui nos primeiros episódios um biólogo que citou a relação da ciência com a fé, né? Essa questão aí da evolução, com a criação, a gente falou muito sobre isso. Nós tivemos aqui um bombeiro que falou basicamente também sobre a relação desse cuidado que os bombeiros têm com a sociedade. E nós estamos em agosto, ele veio em agosto, a gente falou também sobre o mês de conscientização à violência contra a mulher, que agosto, se eu não estiver enganado, é o agosto... Agosto colorido, alguma cor aí. Eu esqueci agora. É violeta, eu não sei se é violeta ou se é roxo, mas é algum desses aí. Tá. E nós também tivemos um atleta, um professor de educação física e fisioterapeuta. Inclusive, Amaury, um abraço para você, meu amigo. Você deve estar aí na Ucrânia agora, fazendo missões aí com as suas profissões. Se você estiver nos vendo, nós vamos estar aqui, Amaury. Que pena que você não vai estar aqui conosco na nossa conferência missionária junto com o pastor João Geraldo, mas continua a sua missão aí e a sua fé na Ucrânia aí, trabalhando com as crianças refugiadas. Muito obrigado, Francisco. Nosso agosto lilás, que é relacionado à luta contra a violência contra as mulheres, né? Então a gente é contra a violência contra as mulheres. E hoje, pastor, minha ideia é que a gente conheça mais sobre a sua vida, sobre o seu ministério e que a gente possa trocar ideias sobre tudo que o senhor atua na vida. Queria pedir que o senhor fizesse eu fiz uma breve exposição aqui sobre o seu currículo, mas queria que o senhor contasse a nós, com exemplos, como tem sido a sua vida desde que o senhor nasceu, como foi o seu relacionamento primeiro com o Evangelho e o que seria interessante para compartilhar conosco. Ok, obrigado pela oportunidade. Deus é gracioso de falar sobre cosmovisão, uma das minhas áreas de especialização. Conheço bastante do assunto que possa talvez contribuir para aqueles que nos acompanham. Quando eu me converti, eu fui convertido, né? Fui para São Paulo para estudar no JMC. Depois voltei para o Paraná para trabalhar. Lá tive muitos casos de gente com problemas, eu vou usar essa terminologia por enquanto, porque ela tem um monte de questionamentos em cima, problemas psiquiátricos, né? E muitas drogas psiquiátricas. Aí foi que eu comecei, fui estudar, como eu tive um rompimento de tendão de Aquiles, na época eu não podia viajar, aí eu fiz a pós-graduação no Andrew Jumper. Na época eu fui dar aula, ser professor assistente do Reverendo Augustus, e quando eu terminei, fui fazer o mestrado lá. Quando eu terminei o mestrado, aí eu fui fazer essa graduação em psicologia, porque tinha muita gente que eu pegava na igreja usando drogas psiquiátricas. Nesse processo, quando eu terminei, eu fiz esse curso aqui de pós-graduação em filosofia e sociologia, onde na época o artigo foi publicado, a pedido deles mesmos, na revista da Universidade de Filosofia, que é uma breve crítica ao teísmo aberto, né? O erro que eles têm na aproximação e crítica ao teísmo clássico. Terminado isso, aí eu fui para... Minha filha muito doente, por causa do frio, era no Paraná, não teve jeito, fizemos de tudo. Aí eu fui morar mais perto do meu sogro, meus pais já são falecidos, não tem ninguém na minha família que é cristã, e o máximo que eu consegui chegar, eles moram em Rondônia, foi em Cuiabá. Então eu saí do frio, aí fui para um calor daquele jeito, rapaz, eu gostava de calor, mas não sabia que era tão quente assim. 40 graus durante o dia e 48 durante a noite, rapaz. O negócio pra você ter uma noção do calor, foi a primeira e única vez que o ventilador ligado na sala, ele pegou fogo sozinho. Aí eu levei ele para a coisa, ele pegou fogo, subiu o aroma diante de Deus, assim, o negócio. Aí lá, minha filha usava 5 bombinhas, a gente tem asma, né? Usava 5 bombinhas para respirar, lá ela parou de usar tudo, foi excepcional para nós. E terminei o curso de psicologia lá, dei aula na Universidade Federal do Mato Grosso, para a turma de pedagogia e psicologia, fiz o aperfeiçoamento de psicologia clínica, fiz a pós-graduação na UCDB, que é a Universidade Católica Dom Bosco. De lá eu atendia como psicólogo na Unimed, sempre atendi online no Brasil e fora do Brasil, ainda hoje atendo, Irlanda, Jerusalém, Inglaterra, Israel e assim vai, Austrália,
E no Brasil, gente do Brasil inteiro. É muito forte a minha atuação na área de psicologia. Terminado esse material, o pessoal viu que da própria Jurete, Junta Regional de Educação Teológica, do Centro-Oeste, me chamaram para assumir a capelania do seminário, onde eu fui, estou até hoje, e atuo como professor lá de várias disciplinas. Cosmovisão é uma delas, que é a minha área de atuação que eu gosto. Tenho vários artigos publicados, entre esses escritos e outros, que estão sendo publicados atualmente. E atuo na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Eu sou pastor, gosto de pastoreio, eu gosto de gente. Quanto mais complicado, melhor aí, porque Deus descomplica a vida de todo mundo, né? Isso é em breve histórico. Meu filho nasceu do Paraná, e Augustus é por causa do Augusto, porque eu tive uma boa aproximação com ele, com o reverendo Augustus. E hoje estamos em Brasília, pela graça de Deus, lá já há alguns anos. Quando eu assumi a Igreja do Cruzeiro, eu assumi em 20 de janeiro. Em 2020, em março, veio a pandemia. Então, foi aquela correria lá para poder pastorear. Mas Uma cidade nova. Cidade nova, a gente está amando o Brasil, porque o clima é o primeiro lugar na minha vida, depois de casado, que a gente pegou um clima mediano, né, mais equilibrado, nem tanto frio, nem tanto calor. Né, um clima muito bom, e está sendo muito bom para a nossa família. Combinado, tudo o que o senhor falou, nós vamos tentar aproveitar aqui como assuntos. Eu queria começar, eu acho que talvez deve ser a pergunta que você mais responda. Se não for, acho que é um tema bacana para a gente começar. Na sua área, assim como na área de atuação da medicina, da qual eu participei por um tempo, quando atendia a adultos, disse muito que a saúde mental ela se trata com ciência. E na religião da qual nós compactuamos, disse muito que em alguns casos, doenças mentais podem ser reflexo de pecados não resolvidos, sim para essa afirmação, mas também que não necessariamente precisam só de psicoterapia ou de psicotrópicos, de medicação, mas também de aconselhamento pastoral. Minha pergunta que eu queria que o senhor abordasse é como que o senhor se vê nessa metade do caminho, perfeito, abrangendo os dois lados? Ok. Então, vocês me falam quanto tempo eu tenho que ir interrompendo as respostas, porque eu posso ficar falando aqui um bom tempo sobre esse assunto. O senhor vai falando aí, se a gente achar que o assunto está interessante, a gente vai deixando. Vai interrompendo aí, tá? A pergunta é excelente, ela tem várias dimensões possíveis de resposta. A primeira delas é a definição do que seja religião. Religião, na verdade, por quê? Porque tem gente que fala assim, eu fiz uma pesquisa entre religiosos e ateus. Eu perguntei assim, mas por que você está considerando um ateu não religioso? Não, ateu é uma coisa, religioso é outra. Eu falei, não, então, essa é uma pressuposição que você está assumindo, porque tem uma briga enorme em torno disso, que não é verdadeira. Então, a primeira coisa é as pressuposições assumidas. Por exemplo, um advogado perguntou para um réu, responda a minha pergunta sim ou não. E o réu diz, não, eu não vou responder, eu tenho que explicar. E o advogado diz, eu estou mandando você responder. Eu falei, não vou responder. Juiz, Vossa Excelência, manda o réu responder minha pergunta sim ou não. O juiz virou para o réu e disse, responda a pergunta do advogado sim ou não. E o réu virou e disse assim, eu vou fazer uma pergunta para Vossa Excelência, se a Vossa Excelência responder a minha pergunta sim ou não, eu respondo a pergunta do advogado sim ou não. O juiz disse, pode fazer. A Vossa Excelência já parou de bater na sua mulher? Se ele respondesse que sim é porque ele batia, se ele respondesse que não é porque ele continuava batendo. Pergunta, e se ele não tivesse batido? Então, veja que esta resposta não está contemplada na pergunta. Da mesma forma, isso é o que a gente chama de pressuposição. Você assume determinadas pressuposições, porque antes de colocar as coisas sobre a mesa, você já assume determinadas coisas como sendo verdadeiras. Exemplo, o materialismo filosófico, que no Brasil é muito forte, existe pelo menos 8 cosmovisões, essa é a mais forte no Brasil, tem pelo menos mais outras 7, né? Mas essa é a mais forte no Brasil, por isso que eu sempre falo dela, que é a ideia de como se o materialismo fosse verdadeiro. Eu não vou muito longe, mas o materialismo, todos nós temos experiências não materiais. Amizade, amor, ódio, paixão, inimizade, ciúmes e assim por diante. Então, sabe aquela brincadeira quando a gente era pequeno, de uma tartaruga com vários buracos diferentes de formas, e você tem que colocar o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado e assim por diante? Aí a criança pega o quadrado, tenta colocar no triângulo e não entra. Ela fica braba, para não dizer outra coisa, fica dando murro lá para ver se entra. Então, você pegar o materialismo e tentar explicar o mundo exclusivamente à luz da matéria, bicho, não vai dar, velho.
Você vai ter que dar murro, porque essa peça não vai encaixar, porque o mundo não é só material. Todo mundo concorda com isso, a partir do ponto que tem um morto e um vivo, os dois são matéria, mas um está vivo e o outro está morto, enfim, tem um monte de outros questionamentos em volta. Então, a pressuposição é muito importante nisso. É quando a gente vai falar da relação do cristianismo com as outras coisas em si. Então, as pressuposições assumidas são verdadeiras ou não? Então, tem um mundo de discussão aqui, que a galera, tem gente que não gosta de discutir, mas já tem acadêmicos que não são cristãos e que reconhecem o papel determinante das pressuposições na aproximação de determinado fenômeno para a gente poder explicar ou não, e que a gente teria que ser honesto, ainda que as nossas pressuposições sobre o mundo fossem divergentes, antagônicas, mas a gente não deve ser mentiroso. A gente deve colocar sobre a mesa e ver o que acontece. Tranquilo, então, uma forma de olhar isso. A segunda forma, então, é definir o que é religião. Religião, para não ir longe, religião é aquilo que é mais importante para alguém. É aquilo que é o foco, é aquilo que tem a primazia, é aquilo que a pessoa gasta a sua maior energia em torno daquilo. Então, como todos nós gastamos a nossa energia em torno de alguma coisa, então, obrigatoriamente, todo mundo é religioso. Se por religião eu estou dizendo que a gente gasta a nossa vida naquilo que a gente acha mais importante. Então, não existe a-religioso. O a-religioso, ele só está gastando o seu tempo naquilo que ele acha que é mais importante, diferentemente de nós. Então, o materialista é religioso, o cristão é religioso, todo mundo é religioso. Então, essa ideia de dizer religioso versus não religioso, isso é uma pressuposição que é falaciosa logo de cara, né? Então, não é verdade. Então, a terceira coisa é que, além da pressuposição e daquilo que a gente acha mais importante, é importante dizer que alguém pergunta para mim assim, você não tem dificuldade com a psicologia? Eu falei, tenho. Tenho com a psicologia, com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia, inclusive com a própria teologia. Tem teologias, né? Teologia pentecostal, teologia... Tem de tudo, teologia da prosperidade, teologia católica romana, e assim por diante, até a teologia protestante, ela evoluiu, eu não gosto dessa palavra, ela progrediu, né? Então, na relação entre fé e ciência, a princípio, eu tenho que lidar com essas três questões, pressuposição, religião, e entendendo que todo mundo é religioso, e entendendo essa dificuldade que existe no exercício de qualquer saber, já que no exercício de qualquer saber nós somos influenciados pela nossa pressuposição sobre o mundo, inclusive nas teologias de maneira geral. Então, a princípio isso. Acho que tem mais resposta, mas acho que a princípio isso para já dar um norte para o pessoal ver que a gente não pode ser tão ingênuo a ponto de achar que a teologia está resolvida, só para você ter uma ideia, né? Tem muitos pontos que ainda não foram desenvolvidos, como, por exemplo... Jay Adams escreveu mais de 100 livros, não contar nos dedos os livros que falam de misericórdia, porque ele não desenvolveu esse assunto, porque a briga no tempo dele era outra. Então, tem assuntos em aberto em teologia, mas além de ter assuntos em abertos, isso se desenvolveu na história da interpretação, por exemplo, onde você tinha a interpretação, dois tipos de interpretação literal, a literal literalista e a literal de acordo com a intenção do autor. Foi daí que, em determinado momento na história, alguém chega lá e diz assim, cortou, porque entendia que os órgãos sexuais que eram o local responsável pelo exercício pecaminoso da vida sexual, e como a Bíblia diz, segundo essa pessoa, de que se o teu corpo te faz pecar, vai lá e corta o fora, porque é melhor entrar no reino dos céus maneta do que no inferno o corpo inteiro, e foi lá e cortou o pênis dele fora. Isso é uma história real. Por quê? Porque a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz nada. É ele que está dizendo que a Bíblia diz uma coisa que ela não diz, como se ela estivesse dizendo. Por quê? Porque a pressuposição, que era uma interpretação literalista, dominava a aproximação dele do fenômeno. Então tem uma discussão grande em termos de teologia a respeito desse assunto. Acho que aqui já dá para a gente ter uma noção um pouquinho aí de aproximação da palavra de Deus e a sua relação com outros saberes. Se eu estiver indo muito rápido, você fala aí, porque senão eu não consigo falar. Eu gosto de falar, hein? Senão não consigo. E a minha intenção aqui é falar o mínimo possível para deixar o nosso convidado falar. Às vezes, peço até perdão, pessoal de casa aí que está nos assistindo, talvez para demonstrar aqui o que eu quero dizer, eu gasto muitas palavras. Me perdoe, vou tentando melhorar aí com o tempo.
mas a intenção é deixar o nosso convidado falar. Pastor, vou te chamar de pastor, Beleza, acho que é um termo assim mais reverencial. Tá. Já que a gente entrou nessa questão aí onde a gente relaciona a psicologia com a cristandade, com nós sermos cristãos, eu queria que a gente entrasse nos temas, nas doenças psicológicas mais comuns da atualidade, Beleza. que são a depressão e a ansiedade. A minha linha de raciocínio aqui é que a gente pensasse sobre qual que é o impacto que o senhor vê dessas doenças psicológicas na sociedade e na igreja. Como isso tem atrapalhado os nossos membros, as nossas igrejas. E se o senhor puder contar também exemplos de como o senhor trabalhou as suas duas atuações, aconselhamento pastoral e aconselhamento psicológico, com alguns casos. Ok. Então, tem várias questões envolvendo quando a gente fala de doenças psicossomáticas, né? A primeira delas é a terminologia. A gente tem que ter muito cuidado porque tem terminologias que elas são dúbias e pela sua dubiedade, palavras são só palavras, né? Lembra disso. O que importa é o que a gente coloca dentro. Por exemplo, goodbye é uma abreviação de God bless you. E nem todo mundo que fala goodbye quer dizer Deus abençoe você. Quer dizer, é uma viagem, né? Então, dá para ver que palavras são só palavras. O conteúdo que vai dentro é como se ela fosse um bota fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas doenças psicossomáticas isso aí acontece. Então, quando a gente fala a palavra doença, essa é a primeira terminologia que precisa ser explicado. A gente está falando doença, é alguma coisa orgânica ou alguma coisa inorgânica, né? Não orgânica. Nós vamos ter um problema aqui porque ninguém quer expressar. E você sabe disso. Se, por exemplo, você tem um nível de colesterol alto ou nível de colesterol baixo, porque você sabe qual é o normal. Um nível de diabetes alto, de açúcar alto e açúcar baixo, você sabe porque isso é o normal, independente da cultura em qualquer lugar do mundo. Então, existe um protocolo, né? Isso, exatamente. Então, se você diz que, como normalmente, de maneira bem senso comum, a galera fala assim, o fulano tá faltando botar hormônio equilibrado na cabeça. Pois então pergunta para um psiquiatra, se tiver alguém ouvindo aí pode falar, qual é a quantidade de serotonina e dopamina normal no cérebro. Então, não existe. Eu estou sendo bem cauteloso aqui. Eu não vou jogar tudo fora, não. Mas, se não existe, você está dando remédio para regular o quê, se você não sabe nem qual é o normal? Então, aqui nós temos um problema, não é tão simples. E, diga-se de passagem, se você tiver uma gripe, ou tiver uma sinusite, você vai lá, toma bezetacil 1200, sai xingando todo mundo e fica bom. Tem nada a ver com sua vontade. Tanto é que você tem gente em coma na UTI, você dá medicação, porque o cara lá está com inflamação, alguma coisa lá, e o cara sara. Então, quando é orgânico, tem nada a ver com a vontade. Agora, quando você vai para a doença psicossomática, você tem aquilo que a gente chama de, eu vou usar por enquanto esse nome, né? De depressão, esse nome eu vou usar entre aspas aqui, tá? Mas depressão refratária. Não, mas aí depende da vontade do cara. Tá, mas não é doença orgânica? Não viaja, irmão. Aí nós temos um problema aqui, porque se é uma doença orgânica, ele deveria tomar uma injeção daquilo que está faltando e aquilo ali corrigindo, dependendo da vontade dele. Some-se a isso, se for verdade, porque tem uma discussão, por enquanto eu vou assumir, não dá para discutir isso agora, mas se for verdade que o AA, por exemplo, é uma das instituições que mais recupera pessoas do alcoolismo, que para muitos é considerado uma doença, de novo a palavra. Então eu te pergunto, qual é o remédio? Eu já fui no AA, né? Não tenho problema com álcool não, mas qual que é o protocolo do AA? É uma conversa. Vou resumir aqui uma conversa. Então, faz sentido você juntar as pessoas que têm problemas de canal e vão fazer um grupo de pessoas para conversar sobre o canal no dente e ele vai sarar. Ou um grupo de pessoas que têm pneumonia e a gente conversa e vai sarar da pneumonia. E se fizer isso, vai morrer. Porque você está dando um remédio inorgânico para um problema orgânico. Então, a minha pergunta é, se é verdade, porque tem discussão, que
que o AA seria uma instituição que mais recupera gente daquilo que, se for verdade, as pessoas chamam de doença do alcoolismo, então eu te pergunto, qual que é o remédio que o alcoolismo está dando? É não orgânico. Então, como é que você está dizendo que a doença é orgânica se o remédio é não orgânico? Então, alguém está precisando explicar alguma coisa. Então, eu só estou demonstrando que some-se a isso ao fato de você ter doenças, o médico sabe disso, você tem doenças no Brasil que estão erradicadas. Poliomielite. Você vai lá, toma uma gotinha e está resolvido. Então, a eficácia de determinada medicação, ela é medida, entre outras coisas, naquilo que ela se propõe medicar. Isso é um raciocínio tranquilo. Então, se eu estou pretendendo medicar uma inflamação e eu dou uma medicação, a inflamação cessa, a medicação é boa. Então, a medicação é avaliada pelo sucesso naquilo que ela pretende combater. Então, deu-se medicação no Brasil contra a poliomielite, foi erradicada, então a vacina está funcionando. Então, eu te pergunto, isso lá atrás, até hoje, funciona. Então, se é verdade que nós avançamos com, entre aspas, os remédios para doenças, entre aspas aqui, psiquiátricas, eu te pergunto, como seria uma forma de a gente avaliar isso? Resposta, pela erradicação daquilo que ela se propõe a combater. Pelo menos a diminuição dos casos, né? Agora, você tem, segundo as pessoas, um aumento do aperfeiçoamento das técnicas da produção de vacinação, ao mesmo tempo em que você tem um aumento daquilo que essas vacinas pretenderiam erradicar e que, na verdade, não está erradicando. Então, elas estão fazendo efeito se, na verdade, aquilo que se propõe erradicar está aumentando e não está diminuindo? Ixi, aqui nós temos... Então, alguém tem que explicar alguma coisa que tem alguma questão que está fora do lugar. A equação não fecha. Porque se fosse eficaz, deveria medir, do mesmo jeito que a polio foi erradicada, doença da vaca louca e assim por diante, você deveria medir quase na erradicação. Então, se melhorou, como é que está explodindo os casos daquilo que as pessoas dizem, que essas mesmas vacinas que hoje estão melhores, não conseguem erradicar, só está aumentando? A impressão que dá é que não está fazendo efeito nenhum. Então, eu não estou jogando fora nada disso. Eu estou colocando perguntas sobre a mesa. É a famosa retórica, né? Exatamente. A gente precisa ser honesto em relação às perguntas. Então, veja que quando a gente fala de medicação, nós temos um monte de problema aqui que ninguém está explicando exatamente, né? A medicação, a terminologia, a eficácia, se de fato isso está ajudando ou se a gente está dando alguma coisa com uma instrumentalização errada, um remédio, entre aspas, orgânico para um problema inorgânico, como seria o AA, por exemplo. Tá? Então, acho que assim, tem coisa que a gente deveria ser mais honesto e antes de eu dizer como é que eu estou tratando, eu preciso dizer como é que as pessoas que dizem que estão tratando, se estão tratando. Mas elas dizem que estão tratando, mas não estão tratando. Então, aí eu fico a me perguntar sobre isso. Some-se a isso, vamos para os nomes daquilo que as pessoas dizem que as pessoas têm. Essa é uma outra abordagem, né? Não só da questão da medicação orgânica e inorgânica, mas os nomes em si. Por exemplo, a palavra esquizofrenia, ela é uma junção de dois termos. Ela significa literalmente Schizophrenia. Schizophrenia significa um diafragma dividido. Olha só que interessante. Porque as pessoas achavam que, conforme a respiração, a emoção. Você está mais nervoso, respira mais rápido. Você está mais calmo, respira mais devagar. Então, por isso, atribuía-se ao diafragma as emoções, né? Com o tempo, é que de um diafragma dividido, isso passou-se para uma mente dividida. Então, hoje, entende-se que o esquizofrênico, o esquizofrenia, é aquele que tem uma mente dividida. Ok, vamos falar disso aqui, né? Então, ainda significa literalmente um diafragma dividido, tá? E quem fez isso foi um psiquiatra francês chamado Eugène Bleuler, quem cunhou o nome esquizofrenia. E ele entendia que alguém podia ter uma divisão interna através da decepção com a vida. Então, eu acho que ele acertou. Provérbios diz, se a esperança que se adia faz adoecer o coração.
ela fala de um espírito esmagado. Então mostra que é possível a gente ter divisões internas, a tal ponto que Paulo vai dizer assim no Novo Testamento, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Olha que interessante. A palavra correção ali significa, literalmente, de onde vem a palavra para o português de ortopedia. Então, se alguém for surpreendido de alguma falta, corrigiu é ortopetizai-o. A ideia é essa. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o termo ortopedia, para nós, é ligado a osso, a coisas materiais. Mas, na verdade, na sua gênese, o termo ortopedia estava ligado a coisas da alma. Veja que interessante. Então, por que eu estou falando isso? Porque a alma pode estar dividida? Sim. A alma pode estar quebrada, como um osso quebrado? Sim. Então, a gente tem que, do mesmo jeito que vai tratar o osso, fazendo cirurgia, colocando pino, enfim, o tratamento que for necessário para ligar novamente o osso, a gente também precisa fazer o que for necessário para ligar novamente a alma, ok? Por exemplo, esquizofrênico. O problema é que tem um camarada que foi aluno de Wundt, é um alemão, que ele é que trouxe a ideia de esquizofrenia baseado na psicose. E a psicose é a base do delírio e da alucinação. Delírio, uma ideia falsa, alucinação, uma sensação falsa. Qual é o problema com isso? O problema é que você não tem exame físico para poder determinar isso. Então, um delírio é uma ideia muito forte que alguém tem sobre determinado assunto e que, a despeito das evidências contrárias, ninguém pode persuadi-lo. Beleza. Um ateu perguntando para um cristão: Deus existe? O cristão diz não. O ateu diz: tem certeza? O cristão diz: tenho. A despeito de todas as evidências em contrário da existência de Deus, você acredita que Deus existe? O cristão diz sim. Aí o ateu diz: você está delirando. O contrário, o cristão perguntando para o ateu: Deus existe? O ateu diz: não. Tem certeza? Ele diz: tenho. A despeito de todas as evidências a favor, o ateu diz: claro. Então você está delirando. Então veja que o delírio depende de uma menção atribuída e não um fato reconhecido. Atribuição e reconhecimento são coisas diferentes. Então, nesse sentido, foi ele que fez isso para poder produzir a eugenia contra os judeus. Isso foi publicizado, né, por um psiquiatra americano, dada a vista que a sociedade americana era pragmática. Então, e quando o Eugene Bloller chegou nos Estados Unidos, ele viu que não tinha nada a ver a maneira como ele cunhou o nome esquizofrenia na maneira como estava usando. Então, qual que é o problema com isso? Que nós temos, então, uma terminologia chamada esquizofrenia, que é uma divisão interna, que é possível essa divisão interna, tem até aquele filme lá, Fragmentado, né? É possível existir uma fragmentação interna, biblicamente não há nenhum problema com isso. O problema é que você tem dois conceitos, um francês e um alemão. Então, que a gente recebeu, no Brasil, a influência alemã. Por quê? Porque você não tem exame, logo depende de quem pergunta o que você tem. Aí você vai no médico e diz assim: doutor, o que eu tenho? Eu quero saber do exame, você vai mostrar? Não. Como é que ele vai diagnosticar? Através da testemunha de quem vive perto, do responsável, marido, mulher, pai, através do diálogo da pessoa, e ele vai dizer do que ele acha, o que a pessoa tem. Então, nós estamos falando de atribuições, não estamos falando de exames. E aí nós temos um problema grave aqui. Por quê? Porque no Brasil, então, a influência alemã que trouxe esse entendimento da esquizofrenia. Então, quando alguém pergunta para mim para tratar fulano é esquizofrênica, a primeira pergunta que eu faço mas é esquizofrênico do jeito alemão ou do jeito francês? Então, antes de tratar, eu preciso entender do que nós estamos falando. Percebe como a terminologia não é tão simples assim? Quer dizer, como é que você vai tratar alguma coisa que você não fez exame, que está sendo atribuído, que nem quem atribuiu o nome, cunhou o nome, não acredita que possa ser tratado da maneira como aquele que desvirtuou o significado está tratando. Então, a pergunta, eu estou gastando esse raciocínio aqui para dizer que quando a gente faz uma pergunta dizendo como é que você trata isso, a gente tem que primeiro saber do nome o que é que o nome significa. Para depois entender o que o fenômeno significa, para depois entender qual é o acesso que eu tenho ao fenômeno, para depois entender como é que eu vou então abordar o fenômeno.
Então, antes de dizer um aspecto terapêutico, eu preciso ter um aspecto definidor. E eu acho que isso é um problema no Brasil, porque o aspecto definidor está bem dificultoso na sua relação com os fenômenos que ele pretende nomear. Some-se a isso. É só você que está indo no DSM, eu vi ali, olhei, a primeira coisa que eu fiz é olhar que você tem o DSM. O DSM está na introdução do DSM, quem capitaneou os esforços para a construção do DSM, escreveu na sua introdução assim: não é para usar este livro como um livro de doenças etiológicas, de causa e efeito. Não é para usar assim. Aí eu escrevi um artigo sobre depressão que foi publicado, e nesse artigo alguém me ligou e pergunta assim: você sabia que depressão é doença? Olha lá de novo. E eu disse assim, eu falei, depende do que a gente está falando de doença, né? Mas tudo bem, eu vou fingir que eu aceito aqui. Quem te disse que é doença? A pessoa disse para mim assim: está escrito no DSM. Olha lá, tá vendo como... Não leu a capa introdutória, né? Velho. A folha introdutória. Então, assim, não sou eu que estou querendo dizer tudo é pecado, tudo é isso. O que eu estou dizendo é que existe uma dubiedade no uso das informações, dos nomes que pretende cunhar e imputar sobre as pessoas determinados aspectos que a gente não tem elementos, até agora, claros de definição para dizer o que é, para depois eu dizer o que eu vou fazer. Então, se eu não disser o que é, então o que eu vou fazer está completamente comprometido. Então, eu entendo que essa questão ela entra um pouco na... Desculpa falar muito aí. Não, tranquilo. Aí, vamos lá. Eu entendo que essa questão entra um pouco no jeito que a sociedade lida com a vida. Isso. Eu chamo, então entrando na minha área aqui orgânica, eu chamo essa parte de medicina resolutiva. Quando você entra numa consulta com o médico, você conta todos os seus sintomas e ele fala: você tem isso. Ele quer resolver logo o seu problema, até mesmo para você não dar problema para ele, entre aspas, né? Na nossa medicina mal feita, e ele acelerar o processo de tratamento seu. Mas o certo seria a medicina reflexiva, né? Onde você reflete sobre o assunto, onde você pensa sobre as causas e efeitos e você tenta procurar ali o motivo do que está acontecendo. Você é um existencialista, não sabe, né? Porque o existencialista que propõe isso. Eu sou um existencialista com reservas, obviamente, mas aí que o existencialista é mais reflexivo mesmo. Sim, então... A psicologia é reflexiva. Mas o fato de ser reflexivo, na verdade, hoje parece mais um contraponto, né? Há aqueles que levam muito ao pé da letra o fato de ser só resolutivo. Então, o meio do caminho talvez possa ser algo que a gente deva estar. Não sempre só reflexivo, tem a resolução com base... a medicina chama de com base em evidências do próprio profissional, né? Um nível de evidência um pouco mais baixo, mas a própria experiência profissional pode te trazer um pouco de ciência, entre aspas. Mas a reflexão ela é sempre o melhor caminho, né? É evidência, na verdade. Deixa eu falar só mais uma coisa. Tem várias aqui, né? A palavra depressão, por exemplo, ela é uma palavra que não serve para nada. Pode jogar fora essa palavra, porque o que significa depressão? Qualquer coisa. Significa o que você quiser significar. Então, ela não está dizendo nada. Ela diz tudo, e quando diz tudo, você sabe que não está dizendo nada. Então, fulano está depressivo. O que você quer dizer com isso? Tá triste, né? Bicho, aí ferrou, né? Porque tem gente que é depressivo e não é triste, tem gente que é depressivo... Hoje eu tô triste, meu irmão tá lá na praia e eu tô aqui. Então, o que é depressão? Então, eu prefiro, ao invés de usar a palavra depressão, eu prefiro dizer, fulano está sofrendo. Aí melhorou. É verdade que ele pode sofrer, as sensações de sofrimento são diferentes? Então, todo mundo que está depressivo está triste? Não. Todo mundo que está depressivo está alegre? Não. Todo mundo que está depressivo está sofrendo? Sim. E aí, a Bíblia fala sobre sofrimento de capa a capa. Aí mudou a conversa, né? Então, por que mudou-se? Por que a gente não usa, então, o nome depressivo para sofrimento para o nome depressão? Porque a briga está em quem vai cunhar primeiro para botar uma bandeira na lua do ser humano, da antropologia, para ele dizer o que o ser humano tem. Então, na verdade, mais do que querer definir, é querer começar. Querer ser o dono da definição, né? Exatamente. Então, a ideia, mesmo que depressão não signifique nada, e as pessoas vão
cunhar nomes que não significam muita coisa, mas com o objetivo de ele tomar posse do corpo humano, para que ele possa dizer sim ou não, mesmo que tenha efeito ou não tenha efeito, mas eu tenho autoridade sobre o assunto. Então, a palavra depressão é ruim, pode usar sofrimento, que a gente consegue chegar num bom lugar. Se você falar depressivo, você vai se debater e não vai chegar em lugar nenhum. Útil, não. Pastor, eu queria lembrar um acontecimento aqui. Eu assisti uma live, e o senhor já vai me perdoando pelo que eu vou dizer aqui, viu? Assisti uma live que o senhor participou. Eu confesso que eu não lembro o tema, e eu também não lembro como foi feita essa live. Mas teve uma fala sua que me marcou e me lembrou de um acontecimento em Brasília, inclusive. No meio dessa live, o senhor usou uma brincadeira da infância que aqui na nossa região chama desconta senão você fede. Ou passa senão você fede. E eu queria lembrar uma história que você que está nos assistindo aí, em 2017, os jovens da Igreja Betânia, eles foram no encontro regional de mocidades do Centro-Oeste, lá em Brasília, lá na sua terra hoje. O encontro lá no Mackenzie, em toda a estrutura. Foi? 2017. Okay. Se eu não estiver enganado, foi em abril de 2017. Eu cheguei em Brasília em 2018. Nessa época, reuniram-se lá mais de 500, 600 jovens. E teve um episódio assim muito... que marcou a minha lembrança. Assim, podia te lembrar de tanta coisa boa, né, do encontro. Mas é boa isso também. No meio nós estávamos visitando os pontos turísticos de Brasília. Fomos na antena lá de TV, fomos na feirinha lá, na esplanada lá, nos ministérios, no Palácio dos Três Poderes. E dentro do ônibus já começou. Desconto se não você fede. Desconto se não você fede. No meio da antena, o pessoal subindo lá para ver a vista de Brasília. Um passou para o outro. Quando foi ver, estava passando para os moradores da cidade. Teve uma hora, inclusive, que um vendedor de picolé passando lá na rua, alguém passou para ele ficou olhando assim e falou: esse povo é doido. Esses goianos não bate bem na cabeça, não. A hora que eu vi sua live, eu pensei, eu vou falar isso no nosso podcast. Não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas eu acho que dá um... Tem uma brincadeira na minha infância, chamava-se batata quente. Então, a ideia do passa se não fede é você atribuir justamente ao outro alguma coisa e se ele não se mexer, aquilo fica com ele, né? Então, quase que um capital de nome, ele só tem duas possibilidades. Ou ele é construído, ou ele é atribuído. Então, o construção o Neymar está fazendo propaganda com chinela havaiana. Chinela havaiana está podendo, porque o Neymar, que construiu uma imagem, está colando a imagem dele para a havaiana. Agora, se eu fizesse uma propaganda de chinela havaiana, pastor, tá podendo, né? A havaiana seria atribuindo o know-how dela a mim e eu não teria know-how construído. Então, você só tem essas duas possibilidades. Ou a gente constrói um know-how ou alguém atribui. Então, esse é o perigo da atribuição. Passa não fede tem a ver com isso, né? Essa brincadeira de você atribuir ao outro alguma coisa sem uma evidência empírica. Então, a brincadeira, quando a gente fala de ciência, que basicamente você tem um tripézinho de ciência que tem que ser obrigatoriamente observação, mensuração e repetição. Tudo que não for observado, medido e repetido não é ciência desse ponto de vista. Ok, eu conversando com uma turma, nem vou dizer de onde, mas é famoso no Brasil, responsável por determinada construção de material pedagógico, o cara perguntou assim, ele disse para mim, eram dois biólogos, já que teve biólogo aqui, um historiador. Ele falou para mim assim, dizer que o mundo foi criado por métodos naturais é uma coisa. Dizer que o mundo foi criado por métodos sobrenaturais é um absurdo. Aí eu disse para ele assim, você está usando a ciência positivista de Auguste Comte, né, que chegou para cá? Tinha até a religião positivista brasileira, né? Ele falou, sim. Então, observação, mensuração e repetição? Ele falou, Eu perguntei, você estava no começo do mundo? Ele falou, não. Você conhece alguém que estava? Ele falou, não. Você já repetiu essa história do começo do mundo? Eu falei, não. Meu amigo, nós deixamos ciência positivista de lado faz muito tempo. Eu falei, então o que você quer? Eu disse para eles
que eu queria que eles fizessem essa afirmação do mundo ter sido criado por métodos naturais em qualquer livro, menos de ciência, porque essa não é uma afirmação científica do ponto de vista de observação, mensuração e repetição. Então isso tem que estar em outro lugar, menos no livro de ciência. Aí eles ficaram bicudos, mas ninguém conseguiu responder nada. Então veja que a grande questão é, quando eu vou me utilizar de evidência, a briga tem que ser uma evidência empírica. Então, a grande questão não é 1000 evidências da existência de Deus. A questão é o que eu considero evidência. Porque se eu apresentar uma evidência que você de cara desconsidere como evidência, eu estou apresentando 1000 evidências que não são consideradas como evidências. Então, a questão não é o número, é a qualidade da coisa em si. Então, antes da gente dizer qual evidência, vamos dizer o que é que nós consideramos como evidência, para daí sim nós começarmos a discutir que tipo de evidência tem para as doenças psiquiátricas ou não. Então veja que tem bastante questão em jogo aqui, não é tão simples dizer fulano está doente. E, mano, vamos devagar que tem mais coisa na jogada aqui, não é tão simples, né? A gente tem que ter mais cautela se a gente pretende lidar com aquilo que a gente tem grande respeito, que, biblicamente falando, seria o ápice da criação de Deus, que é o ser humano, mas, se você quiser desconsiderar isso, Francis Schaeffer fala que crentes e descrentes concordam com 2 questões apenas. Primeira, que é a dignidade humana, que ele chama de hombridade, né? A segunda, a malignidade humana. Mano, tem alguma coisa que não está certa no ser humano. Por exemplo, é uma história real, né? Nas minhas andanças por aí, e não fui aqui, e nem em Brasília, um camarada, curiosamente médico, mas não foi você, foi pego que estava fedendo a casa deles, os bombeiros foram lá, arrombaram a porta, e ele pagava prostitutas para ter sexo dentro de uma banheira cheia de cocô humano. Então, eu te pergunto, isso é normal ou não? Velho, qualquer um olha isso e diz, existe alguma coisa no ser humano que todos nós concordamos, crentes e descrentes, que a gente vai chamar de malignidade, tem alguma coisa que não é natural. O cara mata a namorada, como já tem histórias disso, esquarteja, põe os pedaços na geladeira e vai comendo os bifinhos da namorada todo dia no café da manhã. Isso é normal? Velho, o cara entende que existe um problema. Então, crentes e descrentes concordam com essa malignidade, e concordo com a hombridade, a dignidade do ser humano. Eu usei esse argumento, né, dizendo que a gente concorda que o ser humano é alguma coisa diferente do não humano. Heidegger, por exemplo, vai chegar a dizer que existe uma radical diferença entre humano e não humano. E aqueles que não reconhecem a radical diferença entre humano e não humano, ele diz assim, tem uma mente caída. Olha lá o termo que o cara usa, hein? E ele vai dizer que nessa aproximação, alguém perguntou para mim assim, né, sobre a dignidade humana. Você acredita mesmo que o humano e não humano são iguais? Aí alguém disse em sala de aula para mim assim, não, essa diferença a gente está inventando. Eu falei, bom, para Heidegger você tem uma mente caída, não sei o que eu estou falando, não. Mas, se você acredita mesmo nisso, por que a gente pode comprar veneno para barata e se passar uma aqui a gente diz mata, 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 e se passar uma criança a gente não diz mata, mata, mata e nem compra veneno para criança em tese? Por que para barata pode e para criança não, se elas são iguais? Da onde você tirou a diferença da dignidade de um para outro? Se você tratar igual, você tem que dizer que trata e fazer. E se você fizer, você vai ter um grande problema na sociedade. Se você começar, do mesmo jeito que você dá uma pisada para esmagar uma barata, se você fizer isso com uma criança, em tese você vai ter bastante dificuldade. Acho que o senhor deu uma ideia para os defensores aí de baratas. Vão começar a criminalizar o matar barata. Tem uma diferença grande entre humano e não humano, e a gente trata o ser humano de maneira diferente. E aí eu disse para ele assim, de onde vem essa dignidade, né? Um camarada vai dizer então que depois da morte, para tentar explicar o sofrimento humano, já que você perguntou de tratamento, depois da morte não tem nada. E eu disse assim, então tá, vamos devagar. Um explica o ser humano a partir do nascimento, e o outro explica, outro filósofo, né? E outro explica o ser humano a partir da sua morte. E ele diz então que depois da morte não tem nada, e que, portanto, o ser humano sabe que ele está indo para lugar nenhum, e que essa seria a causa da sua angústia.
E, portanto, desse ponto de vista, eu trataria a sua angústia tentando convencê-lo de que ele é menos do que ele está achando que é. Ele é nada e está indo para lugar nenhum. E beleza, volta ao esqueminha da ciência positivista, mensuração, observação e repetição. Eu te pergunto, o que é que existe depois da morte? Aí alguém perguntou para mim assim, você está dizendo que existe vida depois da morte? Eu falei, eu não disse isso. E o que eu estou falando aqui é real, tá? Foi uma conversa minha em sala de aula. Eu não disse isso. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista de observação, mensuração e repetição, como é que você sabe que depois da morte não tem nada? Ele disse para mim assim, você está dizendo que existe Deus? Eu falei, você ouviu falar Deus? Não me enrola, responda a pergunta. Observação, mensuração e repetição. Tem um camarada chamado, um desenho, que talvez você vai se lembrar, Thundercats. Thundercats tinha o Panther, Chitara, né? O Tiger, se não me engano, e tinha um que era o Lion. O chefe. O que eu mais gostava lá. O chefe dos Thundercats. E eu me lembro do Lion ter. Olha o nome, os caras não conseguem nem mudar, velho. Espada Justiceira, vai vendo, hein? Dá minha visão além do alcance. E o Lion, que tinha a espada justiceira, abria o olho de Tandera, e com a espada justiceira ele podia ver e ouvir aquilo que aqueles que não tinham a espada justiceira não conseguiam ver e ouvir. Então ele tinha uma posição privilegiada. Então, eu te pergunto, do ponto de vista empírico, que é observação, mensuração e repetição, como é que Heidegger diz que depois da morte não tem nada, se ele tem a mesma espada justiceira que eu, que é observação, mensuração e repetição? Que espada é essa que ele tem que ele consegue fazer uma afirmação que, do ponto de vista empírico, não dá para ser feita? Alguém consegue responder? Não. Então, o meu ponto é o seguinte, Heidegger, por isso que eu não sou psicólogo heideggeriano, Heidegger, sobre a morte, ele tem que calar a boca, ficar quieto, e qualquer um que quiser se utilizar de observação, mensuração e repetição tem que ficar quieto. Tem que ser, o problema não está no uso do método científico, o problema está no mau uso do método científico, porque você está tentando utilizá-lo de uma maneira que ele não tem condições de ser utilizado. É uma extrapolação do uso do método. Logo, para aqueles que querem ser empiristas, como Berkeley, Locke e Hume, né, os empiristas ingleses, eles não podem, o máximo que eles podem dizer é o que eles estão vendo. O que eles não estão vendo, eles têm que ficar quietos. E aí nós temos um problema. Mas ainda assim eu não estou vendo a morte e ninguém viu. Falei, vai devagar, porque tem até um psicólogo que é, se eu não me engano, peruano, eu não lembro o nome dele agora, que justamente por ser empirista, através da observação, ele sabe de uma limitação, porque ele diz assim, eu estou pensando, isso é esse psicólogo falando, existencialista, né? Como tem vários existencialistas, então nós falamos de existencialismos, ok? Então ele diz assim, para o existencialista, em tese, ele é empirista. E aí é um problema. Por quê? Porque existe um fenômeno dentro do ser humano que o empirismo não capta, que é o pensamento. E esse camarada diz assim, eu estou pensando. E a pessoa do meu lado não está vendo o meu pensamento, mas eu estou pensando. Então, como é que resolve do ponto de vista empirista de um fenômeno que está acontecendo dentro de mim, que ele não está tendo acesso, mas isso é determinante na equação para dizer como é que eu me relaciono com as coisas em si? Aí eu fiquei, essa é a pergunta. Vamos ver qual a resposta que ele vai dar. Aí a resposta que ele dá no livro é assim, por enquanto eu ainda não tenho resposta para essa pergunta. Eu falei, pois é, velho, eu me lembrei da criança tentando pegar o triângulo e colocar no quadrado ou na estrela. Não vai encontrar nunca. Por quê? Não é que o empirismo está equivocado. É que o empirismo, como John Frey, aí vamos para os filósofos protestantes, né, que vão dizer que existem gavetas, a gente pode dividir a realidade em várias gavetas, e o grande problema de John Frey falar isso num dos livros dele é que cada uma das escolas vai reconhecer aquela realidade da gaveta, mas ela vai levá-la à idolatria. Então, eu reconhecer que a realidade, a parte da realidade é empírica, está correto. Agora, eu queria dizer que toda a realidade é empírica, isso é idolatria. Esse é o problema com o empirismo, portanto, não dá para tratar a angústia do ser humano levando em consideração exclusivamente o empirismo, porque ele não dá conta. Então, quando a gente fala como é que trata a angústia, vamos devagar, que tem um monte de coisa na jogada aqui, e acho que isso ajuda a iluminar o nosso entendimento. Primeiro vamos dizer o que é real, depois a gente começa a lidar com possíveis intervenções sobre o que é real.
Pastor, eu quero entrar no último tema aqui. O senhor me perdoa, assim, como é que eu posso dizer? A alusão que eu vou fazer, não quero ser... não quero forçar a barra, é só sendo simplista para encaixar o tema. Muita gente diz que a família é a raiz de todos os problemas. Mas aqui, eu quero entrar, já que nós estamos entrando no assunto, e o senhor não quis tratar, não quis entrar no tema tratamento de uma forma muito simples, e eu entendi o porquê, vou entrar dizendo que nós vamos falar do tema família como tratamento para algumas partes de tudo isso que a gente está conversando. A instituição de Deus para a família e também refletindo aqui como igreja, que a igreja é o conjunto de famílias reunidas. Como que o senhor encaixa trabalhando com famílias na igreja e trabalhando nos projetos que eu sei que o senhor tem de famílias, de trabalhar com famílias? Como que isso... qual é a sua percepção de pessoas com... Vou usar o termo transtornos aqui mentais, que precisam da família para esse tipo de segmento, e como essa família, por mais que não esteja 100% firmada em Deus, mas como essa família estruturada na questão de família, ela pode ajudar isso? Boa pergunta, obrigado. Eu tenho que responder de maneira abstrata mesmo aqui. Se eu tivesse um quadro... Aliás, se eu tiver um quadro, eu explico isso lá na igreja. Eu não sei como é a configuração aqui da igreja. Um quadro eu consigo explicar, desenhar, né? Mas o tema de doutorado que eu tenho vontade de ter, não sei se eu vou ter saúde para isso, né? Eu tenho vários problemas de saúde e tal. Já estudei muito e vocês sabem que estudar cansa, desgasta, precisa de dinheiro, enfim, né? As limitações que a gente tem. Então, o tema é alteridade trinitária como base para a saúde mental. Esse é meu tema de doutorado. Quer dizer, só para deixar claro, eu não estou fazendo doutorado, mas é o tema que eu tenho estudado há algum tempo que, se Deus me der graça, eu quero desenvolver no doutorado. Então, alteridade, estou usando aqui o lituano, que nasceu em Emmanuel Levinas. Ele nasceu em 25 de dezembro de 1905 e morreu em 25 de dezembro de 1995. Ele viveu, então, 90 anos e ele passou pelas duas grandes guerras mundiais, pegou a queda dos czares ali da Rússia, né? Os imperialistas russos da época, e ele viu que, sob o ideal iluminista de iluminação, a gente seria iluminado pela razão, e ele percebeu que era o eu iluminado, quase levou o ser humano à extinção. Então, a partir daí, ele foi preso, inclusive, né? Ficou no campo de concentração e conheceu Heidegger, a turma lá, e utilizou-se, então, da língua francesa para esboçar o seu pensamento. Tem influência judia, curiosamente falando, e ele é o grande nome reconhecido na academia, na atualidade do mundo, sobre alteridade, que é o outro, alter ego, porque ele percebeu que não dá para ter um ideal modernista do ponto de vista do eu, tem que ter o outro, porque do ponto de vista nós entramos num enclausuramento, um encastelamento, onde o outro não tem espaço para o outro. Então, por isso ele desenvolve muito a ideia de alteridade, a ética do outro, a ética da face. É ele que vai desenvolver esse conceito de autoridade, do qual Paulo Freire, eu sei que tem um monte de coisa errada, mas Paulo Freire vai sofrer influência no Brasil e vai trazer a mentalidade de, mais ou menos assim, a gente radicalmente se define quando a gente radicalmente define o outro. Então, não tem um eu, tem eus, né? Vários eus, né? Então, o ideal modernista propôs, desse ponto de vista, a dissolução dos eus. Só existia um eu, e ele está propondo a reinserção dos eus. Ok. Só que, biblicamente falando, isso tem Deus na Trindade, ele cria o mundo e coloca determinadas coisas que só se explicam nele, como, por exemplo, simplicidade e complexidade. Os filósofos gregos entenderam isso e tentaram explicar a complexidade humana à luz da polis grega e não conseguiram. Chegaram perto. Aí eles criaram os deuses gregos. Chegaram perto, mas os deuses gregos eram criações dele. E a diferença dos deuses gregos para o Deus cristão é que o cristianismo é a única religião revelada publicamente no mundo.
Não existe nenhuma outra assim. Então, essa é a radical diferença que existe, né? Por isso que o cristianismo é uma religião judaico-cristã. Então, você tem complexidade e singularidade, que você explica isso na Trindade. Você tem o reconhecimento de igualdade e diferença. Por exemplo, onde é que você vai encontrar que marido e mulher são iguais, mas são diferentes, são iguais essencialmente, mas diferentes funcionalmente. Se você tirar essa dicotomia existente, essencial, de igualdade e funcionalidade, você acaba com a sociedade. Porque nós e os políticos somos essencialmente iguais, mas somos funcionalmente diferentes. Pais e filhos são essencialmente iguais, mas são funcionalmente diferentes. Patrão e empregado são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Autoridades da igreja e igreja são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. De onde a gente encontra isso? Na própria Trindade econômica e a Trindade essencial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são essencialmente iguais, mas funcionalmente um é Pai, um é Filho, outro é Espírito. É por isso que ele diz o Pai é maior do que eu e assim por diante. Então, veja que é uma marca que é impressa essencialmente na criação. Então, existem outras marcas, tá? Mas a marca, então, da multiplicidade e da família, você só vai encontrar em Deus, trinitário. No Alcorão, por exemplo, ele diz assim, de maneira alguma, está escrito lá, Alá teve um filho. Então, Alá seria o Todo-Poderoso. Então, se não tem ninguém, só tem uma pessoa na divindade dos muçulmanos, que é Alá, por que ele deveria se relacionar com alguém? Não existe nenhuma outra razão, senão exclusivamente pelo seu poder. Então, a única forma de eu me relacionar é pelo medo, porque ele é o Todo-Poderoso e eu não preciso de ninguém e fim de papo. Ok, qual é a razão de nós nos relacionarmos com Deus? A razão é que existe mais de uma pessoa na divindade, no cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, que amorosamente se relacionam. E é essa base desse relacionamento amoroso que é a base da constituição familiar. Por isso que ele diz, eu espero que onde eu esteja, vocês também estejam, para que vocês vejam a glória que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Ele diz, Pai, na ressurreição de Lázaro, eu estou falando isso, na verdade, o Senhor me ouve, mas o Senhor sempre me ouve, eu só estou falando isso para que eles vejam que o Senhor sempre me ouve. Então, Jesus Cristo sempre deixou claro que ele tem uma relação com o Pai eterna, desde a eternidade, e com o Espírito Santo da mesma forma. Então, esta relação amorosa entre Pai, Filho e Espírito Santo é quem vai dar a base da complexidade e singularidade existente na família e o relacionamento amoroso entre nós. Por isso, você só explica singularidade, complexidade e amor existente na salubridade do exercício da saúde mental familiar na Trindade, porque ele é singular, complexo e amoroso ao mesmo tempo. Então, por que a gente se relaciona com Deus? Do ponto de vista da Trindade, é por amor e não só por poder. Porque ele tem um filho e ele enviou seu filho por amor, seu filho Jesus Cristo. Então, ele vai dar a base do que é o amor. E é por isso que no nosso relacionamento, aí Pedro diz, cuidado, porque você, marido e mulher, são herdeiros da mesma graça de vida. Então, considere a mulher como parte mais frágil. Vocês são iguais do ponto de vista de quem está recebendo, ao mesmo tempo em que vocês são diferentes, então viva a vida comum do lar. Isso aí a gente vai longe aqui, demonstrando que só é possível uma constituição saudável na existência que explique essa singularidade, complexidade e amor existente no ser humano. Eu me lembro de décadas atrás, o casamento era considerado uma instituição falida. Então, isso era muito forte, esse argumento social. Então, se o casamento é considerado uma instituição falida, por que você quer casar? Explica para mim. Não casa, irmão, só vive. Deixa para os crentes casarem, porque eles entendem que não é uma instituição falida. Quem entende que é uma instituição falida só vive, como diz o outro. Nós vive junto. Pronto, só toca o barco. Deixa a vida me levar. Não consegue por quê? Porque na criação Deus colocou coisas essenciais que levam a sua marca trinitária. E a singularidade, complexidade e amor existentes no ser humano, que são base para a sua saúde mental, só são possíveis de serem explicadas num Deus que tem estas mesmas marcas na sua constituição.
Singularidade, complexidade e amor. Só a Trindade que dá base para a nossa saúde mental. Legal. Coisa boa. Pastor, encerrando aqui o nosso momento, vou partir para um bate-bola, jogo rápido aqui, tipo Marília Gabriela, Vixe, que a gente começou isso nos nossos últimos episódios. Eu acho que até para o pessoal te conhecer mais, legal. perguntinhas rápidas. Uhum. Um livro. Cosmovisões em Conflito, Ronald Nash. Ótimo. Vou usar o termo doença, o senhor me perdoe, mas eu queria que... Para mim é mais fácil esse termo. Uma doença que o senhor mais gosta de acompanhar e tratar, ajudar a resolver aí? Sofrimento, entre aspas, depressão. Uma comida? Macarrão. Macarronada com batata. Tá escutando aí, né, Adilson? Tem que ter uma macarronada aqui, ó. Até domingo, pelo menos. Gosta de esporte? Gosto. Um esporte? Squash. Squash. Já joguei squash. Eu e o Rodrigo, que é o meu companheiro que hoje não tá aqui. Sou bom no squash. Tô tudo ferrado no joelho, vou ter que operar os dois, mas... Aí, ó, Rodrigo, você devia estar aqui para jogar um squash, mas nós somos ruins que dói. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós sabemos que toda a viagem, o processo aqui da nossa conferência missionária é desgastante, então nós rogamos a Deus que o acompanhe aí na condução do restante dos momentos aqui conosco, e nós agradecemos de coração que o senhor esteve aqui conosco. Queria pedir a oportunidade para orar por você e agradecer aqui pelo nosso momento. Eu quero agradecer todo mundo aí, obrigado pelo convite, e espero que as respostas, como tem muita questão em jogo, eu fiz questão de mencionar detalhes para não ser simplista aqui e depois ser criticado corretamente por ter sido simplista, deixando muita coisa de fora. Então, o que eu fiz foi só lançar bases para outras discussões. E também conhecimento é sempre algo a ser adquirido. Com base no que a gente conversou aqui, principalmente no que o senhor disse, o pessoal pode se aprofundar mais. Nem toda conversa, nem todo bate-papo é um fim de linha para a ciência, né? Então, exatamente. Legal. Obrigado. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor esteve aqui conosco nestes momentos, assim como o Senhor sempre está conosco em todos os momentos das nossas vidas. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando Reverendo João, que ele possa ser bênção, ó Deus, nesses momentos que ele estará conosco aqui em Jataí, e também, ó Deus, em toda a condução do seu ministério em Brasília, com a sua família, em todos os seus projetos ali. Que o Senhor guarde a vida dele, que o Senhor o recompense em saúde, em tempo, em qualidade de vida, pelo momento que ele cedeu aqui conosco, nos dando oportunidade de aprender mais, ó Deus, de conseguir conversar mais com ele e saber de tudo aquilo que ele já tem de entendimento, tanto sobre a vida cristã, ó Deus, também quanto a ciência, quanto às áreas de atuação dele, ó Pai. Obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide de nós e nos despede aqui também com a graça do Teu Filho e o poder sobrenatural da Tua mão, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado você que nos assistiu aí. Nós agradecemos. Espero que você tenha ficado até o final aí. Se você não ficou, você perdeu a bênção aqui desse bate-papo bem gostoso, bem prazeroso e bem científico também. Muito obrigado, pastor. Fica com Deus. Vocês também, um abraço aí do Seminário Presbiteriano de Brasília, no seu corpo de professores, eu como capelão e professor, e da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Deus abençoe todos. Muito obrigado. Fique com Deus. Valeu.